A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos adolescentes. Estamos na lição de número 8, que traz por título Davi, o pastor de ovelhas, que se tornou rei. Só que faz isso é o nosso Deus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula e também dinâmica. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, estreia somente a nossa dinâmica da revista dos adolescentes. E também com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 9, nessa semana estreou a lição de número 10, pois a lição de número 9 estreou já tem uma semana em nosso canal. Tudo isso para facilitar o vosso entendimento. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, tá bom? E agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Vamos para a nossa aula da lição de número 8, dos adolescentes, que traz por título Davi, o pastor de ovelhas, que se tornou rei. Veja só. Se você é professor, recomendo você iniciar a sua aula sempre com alguma dinâmica. Com relação à dinâmica, fica despreocupado, pois no final desse vídeo vou deixar algumas sugestões, tá bom? Se você quiser também ter acesso à dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog oficial. Ah, tem uma novidade. Nessa semana também estarei postando subsídio teológico da revista dos adolescentes. Então lá no nosso blog você vai achar a dinâmica digitada e um subsídio teológico, uma explicação do tema da sua lição, tá bom? Anote o endereço aí por gentileza, www.descomplicandoteologiaebd.com. Maísa, por gentileza, coloca aqui o nosso endereço para que você possa acessar o nosso blog. E também, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa ter acesso ao nosso blog oficial, tá bom? Assim vai facilitar a vossa vida. Subsídio teológico e também a dinâmica digitada. Mas também você pode iniciar a sua aula fazendo algumas perguntas aos alunos com relação ao título da lição. Por exemplo, quem foi Davi? Quem lembra alguma coisa da história de Davi? Quando você ouve esse nome Davi, vocês lembram de quê? Essas perguntas são perguntas para você fazer aos seus alunos. Você vai estar fazendo as perguntas e vai estar ouvindo a resposta dos mesmos. Da mesma forma, por quanto tempo Davi reinou em Israel? O que é mais chamativo, o que é mais destacado na vida de Davi? Será que Davi só teve acertos na sua vida? Será que teve algum erro? Quem lembra de algum erro cometido por Davi? Então são perguntas para você fazer a sua turma para ver o grau de entendimento que tem os mesmos. Eu tenho dito o seguinte, quando você faz essas perguntas no início, serve como avaliação diagnóstica para você perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem os seus alunos com relação ao que nós vamos estar estudando, tá bom? Logo após a dinâmica e também essas perguntas, esse questionamento, o qual você vai fazer para os seus alunos, vai ouvir a resposta. Não é para você fazer as perguntas e você mesmo responder, pois no decorrer da lição, todas essas perguntas serão respondidas. Seus alunos precisam participar, pergunta um, pergunta outro, para envolver seus alunos, tá bom? Após isso, você apresenta o título com seus conhecimentos. Por exemplo, hoje vamos estudar acerca da história de Davi. Nós sabemos que Davi foi o segundo rei de Israel. Sabemos também que Davi substituiu o rei Saul. Davi reinou por cerca de 40 anos. Acertou em muitas coisas. Conseguiu vencer grandes gigantes. Venceu várias batalhas. Mas, no entanto, também teve algumas falhas na criação dos seus filhos. Vamos deixar esse tema para um outro momento, tá bom? Somente fazendo aquela introdução. Davi também é conhecido como aquele que venceu o gigante. Davi é conhecido como grande guerreiro. Davi é um homem que o próprio Deus disse que ele é segundo o seu coração. Mas, no entanto, Davi, quando pecou, foi confrontado com o seu pecado pelo profeta Natan. Ele reconheceu sua falha, se humilhou diante de Deus e pediu que jamais o Senhor Deus retire dele o seu espírito. Então é um homem que tem grandes histórias na Bíblia Sagrada. O próprio Jesus é descendente de Davi, pois existe a profecia que o Messias seria da tribo de Judá.
que seria da descendência de Davi. Tudo isso, irmãos, comprova a história deste homem. Este homem marcou a história do povo de Israel e também a vida cristã. Nós aprendemos muita coisa, tem muitos ensinamentos, tanto bons como também ruins, o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer, mas também comportamentos que nós, enquanto cristãos, não podemos admitir nem ter também, porque você sabe, somos falhos. Buscamos a Deus, consagramos nossa vida a Deus, mas também cometemos muitas falhas no decorrer da nossa história. Se não fosse a misericórdia do Senhor na vida de Davi e também na minha vida e na sua vida, nós não estaríamos mais aqui. Você pegou a bênção? Você entendeu o mistério aqui? Dinâmica, perguntas, e após isso você apresenta o título com seus conhecimentos. Eu passei aqui para você um pequeno resumo do que você pode fazer. Agora fique à vontade para acrescentar, né? Dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 17 ao 22. Recomendo fazer uma leitura coletiva com seus alunos, pois enquanto professor você tem a missão de colocar seus alunos para estar lendo um versículo, uma referência, tudo isso para colocar sua turma dentro do assunto, tá bom? Agora a nossa leitura devocional. Veja só, essa leitura devocional é aquela leitura de segunda, terça, quarta e quinta. Olha, poucos professores acabam utilizando, mas veja só, lá no meu Instagram, no endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, Maísa, coloca aqui por gentileza, e também do próprio Instagram do canal Descomplicando Teologia, todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito organizado, para que você possa pegar esse cartaz e enviar para seus alunos. Você pode até fazer perguntas se assim quiser, tá bem? Também lá no Instagram estou postando um vídeo chamada que é bênção pura e o despertador que é sucesso, é o Eita Glória. Eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Por isso, já me segue lá no Instagram, por gentileza. PR Giovanni Santos ou Descomplicando Teologia. Eu tenho certeza que você terá acesso a materiais excelentes, tá bom? Tudo aqui com relação à leitura devocional. Agora vamos para o nosso versículo em destaque, ou mensagem, que diz o seguinte: Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Irmãos, presta atenção no seguinte: as pessoas que receberam no Antigo Testamento o Espírito Santo foram mudados, foram transformados. Enquanto estiveram na direção de Deus, Deus abençoou, Deus protegeu, Deus usou. Claro que quando essas pessoas também pecaram, fizeram coisas que desagradaram a Deus, o Espírito do Senhor saiu. Assim aconteceu na vida de Saul. O Espírito do Senhor entrou em Saul, o usou poderosamente, mas também quando Saul pecou, o Espírito do Senhor saiu dele. Assim também o Espírito de Deus entrou sobre a vida de Davi e ungiu, abençoou, protegeu, fez dele um canal de bênção para o povo de Israel. Pois todas as pessoas, prestem atenção, todas as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus são pessoas abençoadas por Deus. São pessoas abençoadas para abençoar. Você foi chamado para abençoar as pessoas. Agora vamos para a nossa hora de aprender, que é o nosso primeiro tópico, que traz por título O Jovem Escolhido. No item 1, Samuel, na casa de Jessé. Observe. Deus enviou Samuel à casa de Jessé, em Belém. Samuel obedeceu a ordem do Senhor e se dirigiu até lá com o objetivo de ungir um novo rei para Israel. Todavia, Jessé tinha muitos filhos e Samuel não sabia quem de fato seria o escolhido. Então, ao receber a visita do profeta, Jessé começou a apresentar seus filhos. Quando Davi chegou, Samuel entendeu que era ele o escolhido e ungiu como rei. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Veja só, meus irmãos, nós sabemos que o contexto dessa história é a derrota de Saul. Saul tinha se desviado do propósito de Deus. Saul estava fazendo coisas que não agradaram a Deus. Saul perdeu o Espírito do Senhor. Todas as vezes que o ser humano faz coisas que não agradam o Senhor, o Espírito de Deus sai dessas pessoas e acaba ficando sozinho e tomando prejuízo. Então o contexto é esse. Como Saul tinha pecado, se desviado do propósito de Deus, Deus mandava fazer uma coisa, Saul fazia outra. Deus mandou destruir os amalequitas, não deixar nada vivo. O rei Saul guardou a vida do rei Agag e ainda deixou vivo alguns animais, dizendo: esses animais aqui é para sacrificar para o Senhor. Meu irmão,
Para de tentar tapear Deus, porque Deus sabe as intenções do teu coração. Por causa dessas histórias, por causa desse comportamento, Deus rejeitou a Saul como rei. E Deus agora já estava escolhendo um novo rei. Deus pega agora o profeta Samuel, que era o sumo sacerdote na época, e diz o seguinte: vai na casa de Jessé, pois eu tenho escolhido um dos seus filhos para ser rei de Israel. Quando ele chega lá na casa de Jessé, Jessé tinha cerca de 8 filhos, salvo engano. E começou a aparecer o primeiro filho. Então veja só, Jessé agora pega seus filhos e vai passar de um em um para que Samuel possa olhar e ungir aquele que o Senhor escolheu. E o primeiro a passar, como está escrito em 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 6, foi Eliabe. Veja só. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando ele observou a estrutura, percebeu a força, percebeu a garra, percebeu o tamanho, a boniteza de Eliabe, disse: esse daí vai ser o rei de Israel. Mas veja só a resposta do Senhor no verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura e nem estatura, porque o Senhor tem rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem só vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Passo Eliabe não foi escolhido. Depois disso veio Abinadab. E veja só. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Jessé passa agora o terceiro, Samá. Porém disse: tampouco este tem sido escolhido do Senhor. Então Jessé passa agora 7 filhos. Então, nesse momento, Samuel pergunta: acabaram os jovens? Tu não tem mais nenhum filho, não? Então Jessé diz: tem o mais novo, Davi. Ele está tomando conta das ovelhas. Ele é pastor de ovelhas. Aí Samuel diz: só vamos comer, só vamos almoçar quando esse chegar. Quando esse chegou, chamado Davi, o menor da casa, o mais novo da casa, o pastor de ovelhas, que não tinha aparência, o Senhor brada no coração de Samuel, dizendo: este é o escolhido. Este é para você ungir como rei de Israel, porque ele é segundo o meu coração. É forte, né? E Samuel, como profeta de Deus, não perdeu tempo. Está registrado em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Ou seja, Deus bradou, Deus falou, Deus mostrou, separou, ungiu a Davi para ser rei. Mas veja só, nessa idade aqui, possivelmente, Davi tinha em torno de 16 a 17 anos. Não era o momento ainda de ser rei de Israel. Ele foi ungido, mas precisava esperar o tempo, precisava esperar o processo que ele estaria passando. E veja só, foi ungido entre 16 a 17 anos, mas só tomou posse, só virou rei de Israel oficialmente quando ele estava com 40 anos. Esperou no mínimo 23 anos para Deus cumprir com a promessa. E tem pessoas por aí que querem que Deus cumpra a promessa agora. Irmãos, aguarde o tempo de Deus. Aguarde o momento de Deus. Deus te fez uma promessa agora, não quer dizer que vai estar acontecendo agora. Pode demorar um dia, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas é o tempo de Deus na sua vida. Você está preparado para esperar o tempo de Deus? Davi foi ungido rei, mas teve que esperar cerca de 23 anos para ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. E você só tem 1 ano só? Você está novo, você pode mais. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o segundo item da nossa lição, que traz por título: Lutando contra um gigante. Veja só, algum tempo depois, os filisteus se reuniram para lutar contra Israel. Ambos os exércitos estavam de prontidão. Todavia, um guerreiro filisteu, chamado Golias, que era grande e poderoso, foi ao vale e desafiou qualquer guerreiro de Israel para uma luta. Desta forma, apenas ele e um soldado hebreu lutariam e as nações deveriam aceitar o resultado dessa luta. Golias pôs a condição de que o povo do soldado perdedor seria escravo do povo do soldado vencedor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 9 a 10. Presta atenção no seguinte. Essa aqui talvez é uma das histórias mais pregadas em todos os lugares. A vitória de Davi sobre Golias.
nós sabemos que era costume do povo antigo, muitas das vezes, em vez de dois exércitos estar lutando, cada exército poderia escolher o seu melhor lutador, o seu guerreiro, e assim colocar para estar lutando contra o guerreiro do outro. Assim evitaria muitas mortes e perdas. E assim fez Golias. Golias diz o seguinte: não precisa lutar um exército contra outro, não. Se vocês têm um guerreiro que é homem, se vocês têm um guerreiro que é macho, se vocês acreditam no guerreiro de vocês, eu estou aqui desafiando o melhor guerreiro de vocês. Agora tem o seguinte: o guerreiro que vencer vai dominar o outro povo. Todos devem estar submissos àquele guerreiro que assim venceu, tá bom? Pode mandar o homem de vocês, porque o homem de vocês, para mim, é frouxo, não tem força, não tem coragem. Eu vou destruir imediatamente. Quando essa notícia chegou até Israel, o rei Saul pergunta o seguinte: de vocês aí, quem é que é macho aí? Eu sou macho, sou macho, eu sou macho, tá bom. Veja só, tem um filisteu pedindo para lutar contra um soldado. Quem de vocês querem? Aí perguntaram: quem é o soldado lá? Golias. Eu não quero, eu não vou. Ele é forte, ele é gigante. Acredita-se que ele tinha em torno de quase 3 metros de altura, entre 2 metros e 70 centímetros aproximadamente. O rapaz era alto, viu? Mas, no entanto, Deus estava com a nação de Israel. Quando Golias desafiou Israel, ele estava desafiando o próprio Deus. Mas por que os soldados tiveram medo? Porque não estavam em paz com Deus, não estavam de bem com Deus, não estavam na confiança do Senhor e acabou ficando com medo. Tanto que Saul, o rei da época, diz o seguinte: quem conseguir vencer Golias, eu vou dar riquezas, não vai pagar imposto à sua família e ainda vai casar com a minha filha. Veja só que recompensas. Tudo isso para ver se levantava um homem para lutar contra esse Golias. E passou cerca de 40 dias, preste atenção, passou cerca de 40 dias em que Golias vinha desafiar. Cadê o homem de vocês? Cadê o soldado de vocês? Cadê a formiga de vocês? Aí não tem homem não? Meu Deus do céu, que ofensas, né? E no entanto, ninguém teve coragem. Mas numa certa feita dessa, quem foi visitar os seus irmãos? Davi. Quando chega lá, Davi fica sabendo que Golias estava desafiando e chamando um homem de Israel para lutar. E ainda ficou sabendo também que o rei Saul estava dando alguns prêmios, algumas recompensas, a filha para casar, riquezas, propriedade e não pagar imposto. Quando Davi fica sabendo desse desafio, aí Davi diz o seguinte: gente, ninguém quer ir não, quem vai então sou eu. Pode ficar tranquilo, eu vou lutar contra Golias. Essa notícia chegou até Saul. Saul disse o seguinte: aquele menino é muito novo, é muito fraco, né? Não vai aguentar nada, aquele menino ali vai ser logo destruído. Aí Davi diz a Saul: Saul, que tu não sabe o que Deus já fez na minha vida. Eu já destruí urso, eu já matei leão. Olha, Deus está na minha vida. Se eu fosse, eu permitia. Como você assim matou um leão? Já matei o leão. Como assim já matou o urso? Já matei o urso. Então você é corajoso mesmo. Então você é macho. Pronto, você vai guerrear, você vai pelejar. Agora tem o seguinte: o homem lá é muito forte. Vou pegar a minha armadura e vou colocar em você. Pegou a armadura que era dele, escudo, muita proteção, vestiu assim Davi com as armaduras de Saul. Mas, meu irmão, Davi tentou andar para um lado, para o outro e não conseguiu. Disse: olha, esse negócio da sua armadura não dá para mim não, viu? Vou devolver para você, não precisa disso não, que a armadura é sua, você deve utilizar em você, não serve para mim não, eu não preciso disso não. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui a minha arma, um estilingue, né? Uma funda, um estilingue, e vou fazer o seguinte: passou no ribeiro, pegou cerca de 5 pedras e foi enfrentar esse gigante, porque a confiança dele não estava nas habilidades, a confiança de Davi estava na pessoa de Deus. Davi entendeu que aquele desafio não estava sendo desafiado o homem de Israel, mas sim o Deus de Israel. Ainda no nosso primeiro tópico, o segundo item, destaca o seguinte parágrafo: mesmo diante de um guerreiro mais experiente e mais forte e com a armadura, Davi não teve medo. Ele não deixou de crer em Deus, ficou firme mesmo diante do desdém, do deboche do gigante Golias. Davi declarou sua vitória pela fé, antes mesmo da batalha começar. E quando Golias começou a caminhar em sua direção, ele atirou uma pedra, utilizando a funda. A pedra acertou a testa de Golias e ele caiu imediatamente. Em apenas um golpe, Davi venceu Golias. Então, ele finalizou o combate. Por suas mãos, Deus deu a vitória a Israel. Veja só, todas as vezes em que qualquer pessoa se coloca na direção de Deus, faz a vontade do Senhor, obedece à voz de Deus, Deus abençoa,
Deus guarda, Deus livra e Deus protege. Assim aconteceu na vida de Davi. Davi era um homem que fazia a vontade do Senhor. Davi era um jovem dedicado nas coisas de Deus, obediente à voz de Deus. Ele percebeu que aquela afronta não era contra um homem de Israel, não é contra o rei de Israel, mas sim contra o próprio Deus. E se colocou à disposição. Pode ficar tranquilo, porque eu vou pelejar. Davi tinha convicção, não nas suas forças, nem nas suas habilidades, mas no Deus de Israel. Tanto que ele enfrenta um soldado valente, forte, guerreiro, o homem destacado, somente com uma funda, apenas um estilingue e também uma pedra. E tudo isso porque a sua confiança estava em Deus. Quando você está enfrentando os inimigos, quando você está enfrentando as guerras da sua vida, quais ferramentas você tem utilizado? Seu entendimento, suas forças, suas habilidades? Onde está a sua dependência? Davi foi enfrentar Golias, não confiando nas suas habilidades, nem nas suas forças, mas sim em Deus. Aprenda essa lição com Davi. Quando você for enfrentar seus inimigos, não utilize as ferramentas humanas, os meios humanos não. Coloca no joelho, vai orar, vai buscar a Deus, vai consagrar a Deus, porque Deus tem a solução para lidar. Você pode até usar a ferramenta, mas quem vai direcionar no lugar certo, quem vai direcionar o caminho certo é o próprio Deus. Assim aconteceu com Davi, e Davi venceu Golias. Da mesma forma, você também vai vencer todos os gigantes. Você vai vencer os gigantes que têm tentado destruir a sua vida. Meu Deus do céu, que história sensacional, né? É por isso que os adolescentes precisam estudar a palavra do Senhor, adquirir conhecimento, tá bom? Vamos agora para o nosso segundo tópico. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro, é seu parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista 2 Adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, artigos. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse, vou deixar aqui o nosso WhatsApp, é só me chamar que eu respondo a todos, tá bom? Se quiser também, na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, vou deixar o link para que você possa estar no nosso grupo de informações. Assim eu tiro as suas dúvidas, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a revista 2 Adolescentes. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Davi como um servo na corte. Observe. O rei Saul passou a ser atormentado por um espírito maligno. Os oficiais do rei procuraram alguém que soubesse tocar harpa, a fim de que a música pudesse ajudar o rei nos momentos de aflição. Eles chamaram a Davi porque viram que o Senhor era com ele. Diante do rei, o jovem ungido tocava sua harpa e o espírito maligno se retirava, deixando Saul em paz. O rei rejeitado ficou satisfeito com Davi e solicitou que continuasse a trabalhar com ele. Assim, Davi se tornou o escudeiro de Saul. Saul gostou muito de Davi e do seu trabalho, mas o seu apreço se esgotou em pouco tempo. Presta atenção no seguinte, Deus manda o profeta Samuel ungir a Davi como rei, mas ele passou por um processo de aproximadamente 23 anos. E esse menino, e esse jovem que tinha sido ungido por Samuel como rei de Israel, presta atenção, já tinha sido separado, já tinha sido escolhido por Deus. Mas, no entanto, não tinha chegado o momento de assumir ainda o trono. Tanto que esse Davi agora começa a crescer do lado de Saul, pois Saul tinha um espírito maligno que atormentava. E chamaram Davi para que Davi pudesse tocar. E quando Davi tocava, o espírito maligno saía da vida de Saul. Com isso, Saul começou a gostar desse jovem.
desse adolescente, começou a dar algumas funções, alguns cargos. Tanto que esse que tinha sido ungido como rei foi para a corte para tocar para o rei e sair assim os espíritos do mal. Também serviu como escudeiro, era aquele que segurava as armas de Saul. Era aquele que ficava do lado de Saul. E veja que este já tinha sido escolhido como rei. Irmãos, Deus sabe o que faz, viu? Não é todo mundo que está preparado, não. Você entendeu? Deus já tinha escolhido, já tinha ungido Davi. Mas, no entanto, ele foi servir ao rei como tocador, foi servir ao rei como escudeiro, não sabendo Saul que aquele menino que estava tocando, que era seu escudeiro, seria o próximo rei de Israel, porque Deus já estava escolhendo. Não importa o que você faz hoje, não importa o que você faz, não importa onde você está, não importa o que você faz, se Deus tem chamado a sua vida, Ele vai cumprir. Veja só, meus irmãos, eu acho interessante nesse segundo tópico, você conversar com seus adolescentes, irmãos, acerca da humildade e da simplicidade. Eu tenho dito aqui constantemente, Davi já tinha sido escolhido como rei, já tinha sido ungido por Deus, mas não era o momento. Tinha o tempo certo que seria coroado e estaria reinando cerca de 23 anos. E nesse período ele respeitou o rei Saul, ele honrou o rei Saul, ele guardou a vida de Saul, ele livrou a Saul. Sabe o quê? Mostra submissão, mostra humildade, mostra compromisso, confiança em Deus. Pois ele sabia que quem ia criar situações para que assumisse o trono era o próprio Deus. E não você e não eu. Muitas das vezes nós queremos dar uma ajudinha, nós queremos atrapalhar a vida de alguém, nós pensamos que nós vamos chegar lá derrubando alguém. Não é assim. Deus tem um tempo certo de agir e de nos levantar. Se você tem promessa, espere o tempo de Deus, mas continue em oração, em consagração, respeitando o seu pastor, respeitando sua liderança, respeitando o seu professor. Deus tem um tempo determinado para estar te abençoando e a você só cabe esperar esse tempo. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes quer saber o seguinte, você conhece as nossas camisas personalizadas? Tem novos modelos, viu? Vou deixar aqui um modelo e no final do vídeo também vou deixar outros modelos de camisas personalizadas para a sua escola bíblica dominical. Quem tiver interesse é só me chamar aqui no nosso WhatsApp ou entrar no nosso grupo de informações, tá bom? Camisas personalizadas para a escola bíblica dominical é no canal Descomplicando a Teologia. Vamos para o nosso terceiro tópico que traz por título de perseguido a coroado. Observe. Davi então começou a conviver com Saul e toda a sua corte e recebeu algumas responsabilidades diante do rei. As tarefas que Saul solicitava a Davi eram feitas com enorme habilidade. Por isso, o jovem foi promovido a um elevado posto no exército. Davi teve muito sucesso em suas missões e sua fama cresceu no meio do povo, a ponto de gerar um cântico. 1 Samuel capítulo 18, versículo de número 7. Saul matou 1000, Davi matou milhares. Saul matou 1000, Davi matou milhares. Quando Saul começou a ouvir esta palavra, dizendo que ele, como rei, tinha matado 1000, Davi, como seu escudeiro, como soldado, submisso a ele, tinha matado milhares. Isso criou ciúme, criou uma grande inveja no seu coração. Mas veja só, esse Davi não tinha dado motivo algum. Davi era humilde, era simples, dedicado. Aonde quer que Saul, que era o rei, mandava Davi ir, Davi ia, obedecia, trazia a resposta certa, se comportava com prudência, com dedicação, com responsabilidade e Deus o abençoava. Preste atenção, todas as batalhas que Davi foi, ele venceu porque Deus estava na vida dele. Da mesma forma, se Deus estiver na tua vida, você vai vencer essas batalhas. Você vai vencer as aflições, as lutas, as tribulações. Se Deus está na tua vida, acalma teu coração, aquieta a tua alma. Deus vai te dar vitória. Ainda no terceiro tópico, destaca o seguinte parágrafo. O sucesso de Davi encheu Saul de inveja. Esse ressentimento cresceu a ponto de Saul tentar matar Davi. Saul tinha medo de Davi, não apenas por causa do seu bom desempenho e popularidade, mas sim porque o Senhor estava com Davi. Irmãos, preste atenção. Quando Saul começou a perceber que aquele jovem chamado Davi, Deus estava na vida dele. Por quê? Tudo que Davi colocava a mão prosperava. Toda guerra que Davi ia, vencia com grande destaque. Então, o nome de Davi começou a ser conhecido. Que grande guerreiro, que coragem, que determinação, que valentia. Deus está na vida dele.
Quando Saul começa a ouvir isso dos seus soldados, quando começa a perceber que aquele Davi está sendo respeitado, está sendo honrado, Saul agora fica com medo. E começa a arquitetar alguns projetos, alguns planos para tirar a vida daquele jovem. Porque percebeu que Deus estava na vida dele. Veja só, Deus estava na vida de Davi, mas não estava mais na vida de Saul. Mas, no entanto, Saul sabia o que acontece quando o Espírito de Deus está sobre a vida de uma pessoa. Porque Saul já foi usado por Deus. Saul já foi instrumento de Deus aqui nesta terra. O Espírito do Senhor já teve na vida de Saul. Então Saul sabia muito bem identificar quando o Espírito de Deus está na vida de alguém. Ele começou a observar, olha, aquele Davi está parecendo comigo quando era novo. Quando o Espírito de Deus estava sobre a minha vida, eu fazia assim, Deus me abençoava, meu nome crescia, eu era reconhecido, porque o Espírito de Deus estava na minha vida. Agora, se isso está acontecendo com Davi, é porque o Espírito de Deus está sobre a vida de Davi. E agora, daqui a pouquinho, vão querer me tirar e colocar esse menino no meu lugar. Tudo isso passava pela cabeça de Saul. Ele começa agora a arquitetar projeto para tentar impedir o projeto de Deus. Irmãos, nenhuma ferramenta preparada quanto a ti vai prosperar. Nenhuma ferramenta para destruir a tua casa, a tua família, a tua EBD vai prosperar, pois maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Você pode dar um brado de glória, de aleluia, se você crê. Por isso que ainda no terceiro tópico destaca o seguinte parágrafo. Algum tempo depois, Saul tentou matar Davi novamente, e o jovem começou a viver como fugitivo. Mas Davi teve a ajuda de seu amigo Jonatas, filho de Saul, com quem fez um acordo de proteção e bondade. Davi precisou se esconder para sobreviver por alguns anos. Davi teve algumas oportunidades de matar Saul, mas não fez por entender que ainda não era a hora de Saul. Ele se recusou a ferir aquele que um dia tinha sido escolhido por Deus. Por fim, Saul entrou em batalha contra os filisteus. E quando viu que estava perdendo, tirou a sua própria vida para não morrer na mão dos filisteus. Nessa batalha, morreram também os 3 filhos de Saul. Depois da morte do rei, Davi assumiu o reinado, segundo Samuel capítulo 2, versículo 4, tornando-se o segundo rei da nação. Veja só, meus irmãos, aqui o nosso ponto, viu? Saul tentou matar Davi por diversas vezes, pois Saul não queria que o projeto de Deus na vida de Davi acontecesse. Mas preste atenção, irmãos. Se você ficar na direção de Deus, se os seus adolescentes obedecerem à voz de Deus, o projeto dele vai chegar na sua vida, vai chegar na sua casa, no seu ministério. Mas você precisa obedecer. Você tem que ficar na direção do Senhor. Mesmo que Saul seja forte, poderoso, seja rei, seja maior do que você, mas se você tem promessa de Deus, Deus vai te guardar até cumprir a promessa. Então, assim aconteceu na vida de Davi. Davi viveu fugitivo por vários anos para que Saul não o matasse. Mas ele ganhou a amizade de um homem chamado Jonatas. Jonatas era filho de Saul, protegeu, guardou, os dois eram grandes amigos. Por causa disso, fizeram também um acordo onde Davi sempre abençoaria os seus descendentes, onde Davi guardaria, protegeria os descendentes de Jonatas. Essa foi a aliança que foi feita. Por isso que Mefibosete, você já ouviu esse nome, era filho de Jonatas, e Davi mandou chamar, guardou, abençoou a vida de Mefibosete por causa dessa aliança feita com Jonatas. Pois homem de Deus, mulher de Deus, tem que saber guardar e valorizar as alianças que são feitas. Você não pode deixar seu amigo de lado. Você não pode desprezar seu amigo porque está sendo usado por Deus, não, viu? Saiba guardar boas amizades e boas alianças. Vamos agora para a nossa conclusão. A história de Davi nos ensina a esperar o tempo de Deus. Todas as promessas de Deus para Davi se cumpriram no tempo de Deus. Irmãos, veja só. Na Bíblia Sagrada, nós vemos Deus fazendo várias promessas, mas se cumprindo no tempo dele. E na sua vida vai ser diferente, porque você quer apressar o tempo de Deus. Espere o momento certo. Se você tem chamada, se foi Deus que fez a promessa, porque eu vejo muitos profetas aí da internet, das redes sociais, fazendo promessa para todo mundo. Você vai cobrar a essas pessoas, tá bom? Mas se você tem a promessa feita por Deus, espera, vigia,
Ora, consagre a sua vida, seja submisso, respeita a sua liderança. Tem pessoas que querem que Deus cumpra a promessa, mas estão passando por cima de liderança, do pastor, do professor, do superintendente, não está respeitando a liderança. Davi só foi bem sucedido porque soube respeitar a hierarquia, soube respeitar a liderança de Saul. Ele jamais pensou em seu coração, Davi, de matar Saul. Sabe por quê? Ele reconhecia que Deus tinha escolhido Saul e no dia que Deus quisesse estaria tirando Saul, como assim fez. Tá bom? Por isso, vigia cada vez mais em nome de Jesus. Mas quero saber o seguinte, e você gostou dessa aula? Foi útil para você? Então quero saber o seguinte, já está inscrito? Deixou seu like? Fez seu comentário? Deus te abençoe cada vez mais em nome de Jesus. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, viu? Mas não terminou não, porque agora chega o momento da nossa dinâmica. Espero que você goste. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa dinâmica da revista Dois Adolescentes. Estamos na lição de número 8, que traz por título Davi, o pastor de ovelhas, que se tornou rei. Se prepare, pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, viu? E lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula e dinâmica. E na mesma quinta, só que às 14h05, este é somente a nossa dinâmica separada. Por isso, se inscreva no canal, viu? E com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 8, dessa quinta-feira já estreou a lição de número 9, porque a lição de número 8 já estreou na outra semana, tá bom? Tudo isso para facilitar o vosso estudo, pois o professor da EBD precisa estudar com antecedência. Por isso, em nosso canal, você recebe nossos vídeos com uma semana. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Por isso, já vou aproveitar a oportunidade de lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista Dois Adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, leitura diária, cards, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro do canal? Não é caro não, praticamente a Coca-Cola do mês. Se você tiver interesse, vou deixar aqui o nosso WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo e nos comentários fixados tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o suporte para a revista Dois Adolescentes. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 8, Dois Adolescentes, que traz por título Davi, o pastor de ovelhas, que se tornou rei. Veja só, presta atenção, viu? A nossa primeira atividade, a nossa primeira dinâmica tem um cunho teológico, trazer conhecimento para com seus alunos. Veja só, você só vai precisar levar para a sala de aula alguns questionamentos, alguns questionários, perguntas acerca da história de Davi. Já que vamos estudar a história de Davi, você vai separar algumas perguntas e fazer para os seus alunos. Aí você pode fazer à vontade, né? Aí você pode fazer uma torta na cara, um quiz,
perguntas e respostas, debates, depende de você. Mas veja só, você vai precisar levar para a sala de aula algumas perguntas referente à história de Davi e vai fazer para os seus alunos. Tenho dito, você pode fazer perguntas e respostas, pergunta ao aluno, se ele responder correto, você dá um prêmio, se não um chocolate, em nome de Jesus. Pode fazer também aquela torta na cara abençoada que os alunos amam. Você também pode fazer um quiz, depende da sua organização. Para facilitar o seu entendimento, vou deixar aqui alguns subsídios, algumas perguntas referentes a Davi, tá bom? Por exemplo, quem era o pai de Davi? Tem uns quesitos aqui. A resposta correta está em negrito, tá bom? Boaz, Jessé ou Obed? Segundo, qual era o nome da mãe de Davi? A resposta correta está em negrito. Qual o nome do gigante que foi derrotado por Davi? Quem era o rei de Israel quando Davi lutou contra Golias? Quem foi que substituiu Davi no reinado? Da mesma forma também você vai fazer essas perguntas. Olha, Saul vestiu Davi com a sua armadura. Depois de usá-lo, o que Davi fez? Tá aqui também a resposta. E assim por diante. São várias perguntas para que você possa levar para a sua turma. Quem quiser essa dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog oficial. Anote o endereço aí, tá bom? www.descomplicandoateologiaebd.com. Também vou deixar esse link na descrição do vídeo para que você possa entrar no nosso blog oficial e ter acesso a essa dinâmica digitada e as respostas, tá bom? Tudo isso para facilitar a sua vida. Mas você entendeu como realizar a dinâmica? É só levar várias perguntas acerca da história de Davi. Já deixei aqui como subsídio teológico e você já sabe. Se quiser a dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog oficial. O link está na descrição desse vídeo. E você pode fazer o seguinte, faz as perguntas de João, me responda aqui por gentileza. Quantas pedras Davi separou para usar contra Golias? 7, 6, 5. A resposta correta são 5 pedras. Se ele responder correto, você pode dar um bombom, um chocolate. Eu creio que ele vai gostar, tá bem? Também pode fazer torta na cara, fique à vontade. Depende da sua criatividade, professor. Mas quero saber o seguinte, você gostou? Vai utilizar? Ficou em dúvida? Vai modificar? Fique à vontade. A nossa intenção é trazer algumas sugestões de atividade para que você possa realizar na sua turma, tá bom? Só peço o seguinte, se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Ah, pastor, gostaria de receber essa dinâmica digitada no meu WhatsApp. O que é que eu faço? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o nosso suporte. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 8, 2 adolescentes, que traz por título Davi, o pastor de ovelhas, que se tornou rei. Veja só. Nessa segunda atividade, ou a nossa segunda dinâmica, será necessário você fazer a divisão de grupos. Eu gosto muito de trabalhar com grupo, pois assim nós estamos trabalhando o relacionamento, a união, colocando um aluno para estar discutindo com o outro. Eu acho interessante quando você divide em grupo, tá bom? Para isso, você vai precisar fazer 2 cartazes semelhante a esse, semelhante com relação ao conteúdo, não a boniteza, viu? Eu sei que você consegue fazer melhor. Vai colocar o título, quem foi? Você observou que na Bíblia Sagrada está falando de Davi, Saul, Samuel, Jessé, Golias e Jonatas. Você observou que na sua revista fala desses personagens daqui. Então faz o seguinte, confecciona 2 cartazes. O primeiro cartaz, quem foi, coloca o nome deles e deixa aqui um espaço. O segundo cartaz, da mesma forma. Por que isso? Quando chegar na sua sala de aula, no final da aula, por exemplo, você pode dividir a sala em 2 grupos. Grupo A e grupo B. E cada grupo vai receber um cartaz desse. E vai precisar colocar essas informações, contar um pouquinho a história, quem foi Davi, quem foi Saul, quem foi Samuel, quem foi Jessé, quem foi Golias e quem foi Jonatas. A equipe que mais colocar informações interessantes, a equipe que mais trazer novidades com relação a esse personagem, vai estar ganhando um brinde. Isso agora depende de você, viu? Recomendo já levar aquela caixa de chocolate, aquela caixa de bis. Os alunos amam ganhar, tá bom? E logo após isso, dá em torno de 10 minutos para que eles possam preencher essas informações. Em seguida, deverá fazer a apresentação. Por exemplo, equipe A, quem foi Davi? Pronto, excelente. Equipe B, quem foi Davi? Pronto. Agora equipe A, quem foi Saul? Depois equipe B, quem foi Saul? E assim sucessivamente. Com isso, os alunos vão estar revisando o assunto, estudando mais, aprendendo novidades, além de estar apresentando, discutindo. Irmãos, a nossa função é colocar esse povo, os adolescentes, para trabalhar, para movimentar.
Não adianta você, enquanto professor, passar a aula toda falando. Vamos colocar os alunos para praticar, para discutir, para pesquisar, para apresentar, confeccionar cartazes, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida espiritual desses adolescentes, tá bom? Mas quer saber de você? Você gostou? Vai utilizar? Deixou o seu like? Se inscreveu? Deus te abençoe cada vez mais, viu? Agradeço a todos vocês que são membros, vocês que são inscritos, você que está chegando agora, vem fazer parte da nossa família e que Deus esteja abençoando a vida de todos. Até o próximo vídeo.